Oi, galerinha, eu sou a Maria Fernanda. Meu nome é Maria Clara. E hoje a gente veio assim super nostalgiada. Só que não, a gente não quer nem saber. A gente tá falando isso pra responder a dúvida de vocês, galerinha. Eu nem queria estar falando, tá, na real. Ela falou que não queria, porque não é legal, né? Não é legal relembrar momentos tristes da vida, mas vocês sentem dúvida do que a gente teve, do que a gente passou. As pessoas perguntam mais no TikTok, né? Tá, solta essa voz aí, explica. Então, todo mundo nos pergunta, a gente postou vídeo que a gente já teve uma doença e tal, vocês não entendem o que a gente teve. Gente. Tem gente que pergunta se a gente tem problema mental e ninguém entende. Então, a gente vai explicar, porque senão eu vou falar que a gente é maluca, véi. Tudo bem, a gente vai explicar agora. Espero que esse vídeo não seja excluído pelo nosso celular, porque não tem memória, a gente não tem câmera, a gente não tem grana também. E a gente vai estar começando. Tá, a gente vai explicar. A gente teve TA. Então, que horror. Se você tem, gente, procura tratamento, procura vencer. Bom, a gente tem que começar primeiro do começo, né? Isso. Foi assim, gente. A gente tava de férias aqui em São Paulo, porque a gente morava em Ubatuba. Aí a gente tava aqui de férias em São Paulo. Peraí. Então, gente, ela falou pra falar direito. Fala direito. Pode enfiar o rosto na câmera, poxa. Então, gente... Faz meme. Eu fico boba na frente da câmera, tá? Tá. Nós estávamos em São Paulo, nas férias. Aí a gente tava sem nada pra fazer. Antigamente a gente era meio sedentário, não gostava de cozinhar nada. Explicando que a gente morava em Ubatuba e todas as férias em dezembro a gente passava o Ou nosso no meio do ano. juro. No meio do ano e em dezembro a gente passava as férias em São Paulo, na casa dos nossos avós. Aí foi o seguinte, a gente não tinha nada pra fazer e não saía muito e tal aqui em São Paulo, só às vezes pra ir no shopping e tal. Aí a gente ficava mais no celular. Aí não sei se vocês pegaram, teve uma ondinha dessas japonesas bem magrinhas. Em 2018 teve fama. Em 2018 tinha um aplicativo, como é que se chamava? Eu não lembro agora. Era um outro, ao invés de Kawaii. Ao invés de... Não, ao invés do TikTok. Aí a gente via vídeos no YouTube desse aplicativo dessas japonesas. E elas falavam, a gente queria muito ser ela, entendeu? E a cintura delas era do tamanho do meu pescoço. Sim, super magra. E a gente falava, mano, como elas têm essa cintura e a gente tem essa cintura? Aí a gente ficava muito chateada. E a cintura era bem maior do que era antes. A gente era gordinha. As pessoas achavam que a gente tinha mais idade do que a gente realmente tinha, entendeu? No caso, na época a gente tinha uns... Eu acho que a gente começou isso... uns 12 ou 13 anos. Uns 11, gente. Não sei. Mas começou a pensar nessas coisas e tal. Mas foi mais em 2018. Aí, todo mundo falava, nossa, elas têm uns 15, 16, porque a gente era muito desenvolvida. A gente tinha peito, tinha tudo. Aí foi o seguinte, deixa eu esclarecer. Eu era sedentária daquelas bem raiz mesmo. Só que aí ela começou com uma dieta. Eu tava vendo as meninas magras e decidi diminuir tudo na comida. Comer arroz, pouquinho arroz, feijão. Tudo mais pouquinho. E eu achei muito estranho. Aí ela estranhou e eu quis explicar o que eu estava pensando. Eu pensava assim, que comendo pouco eu ia ficar igual a japonesa. Aí eu quis ajudar ela, achando que eu era super demais. Aí ela era minha mentora. Eu falava assim, eu quero mais leite. Ela falava assim, não pode. Aí eu comecei a comer tudo de pouquinho, mas eu não cortava nada. Eu não cortava óleo, não cortava nada. E nisso eu comecei que eu tava pensando em ajudar ela e comecei a influenciar ela assim. Só deixa eu explicar. Eu não influenciei ela pensando em deixar ela ruim. Eu influenciei ela porque eu pensei que eu estava melhorando, ficando magra. Ela pensou que ela tava certa, tudo bem, emagrecer é o certo, só que depois foi tornando mais radical, né? Aí, com o tempo que eu comecei a cortar certas coisas, eu comecei a ficar um pouco mais radical, como ela falou a palavra, e comecei a deixar de comer. Porque assim, eu comia tudo que ela comia. Então eu falava, acrescenta mais isso, ela falava que não era o certo e tal.
E muitas coisas a gente deixou de comer, tipo coisa frita, macarrão, pão, essas coisas a gente deixou de comer. É, mas a gente não deixou de comer, tipo... Nossa, a gente parou de comer um pouquinho, a gente cortou total. A gente não tomava nem leite, gente. A gente não comia nada. A gente só comia fruta, mas isso não é o certo, hein, gente? Não vai fazer que a gente não foi o certo de emagrecer. A gente acabou, só pra adiantar, a gente acabou tendo anorexia e tal, não foi legal. Então, TEA é isso. Transtorno alimentar. Pra quem não sabe. Que é o quê? Depende. Olha, eu não sei se vocês conhecem, mas tem transtorno alimentar pra mais e pra menos. Transtorno de compulsivo, de obesidade, que é muita comida. De anorexia. E de anorexia, que é muita pouca, entendeu? Aí a gente foi pouco, e o osso começou a aparecer, cabelo. Gente, nosso cabelo tava caindo. Tava desse tamanho quando a gente começou a fazer negócio. E começou a cair. Olha aqui, ó, rapidinho, deixa eu mostrar esse cabelinho aqui, ó, que ainda tá aqui, ó, da minha boca. Não, nem precisa mostrar, já dá pra ver essas coisas cortadas. Então vocês criticam o nosso cabelo, que é uma palha. Eu vi nos comentários, hein? Vocês criticam o nosso cabelo, que é uma palha, mas, gente, não é porque a gente quer que é uma palha. Primeiro, porque a gente não é rica pra comprar produto de salão caro. E segundo, porque ele passou por um corte químico, praticamente. Mas foi assim, nosso cabelo tava mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor. Quando a gente começou a fazer essa restrição. Essa dieta barra restrição. Aí a gente, como tava muito quebrado, a gente resolveu cortar. Gente, foi a pior coisa que teve. O nosso cabelo inchou e virou um cogumelo. É porque assim, vocês não estão entendendo. Quando a gente parou de comer tudo, a gente tinha dia tava sem nutrientes, sem água no cabelo, sem nada. Então ele ficou sei lá, cogumelo. Uma moita. Resumindo, tinha dia que a gente... É que vocês não têm ideia. Tinha dia que a gente não comia nada. Eu comia tipo uma banana no dia, nem tomava leite. A gente tava tomando pouca água, tava comendo... Nem fruta a gente comia direito. Gente, nem fruta. A gente ficava com medo de comer fruta. E por isso que o nosso cabelo caiu. A gente não tinha... Olha aqui, você tá vendo essas coisinhas que tá nascendo agora? Olha, não é falso, é real, velho. E tal. E a gente não tava com vitamina em nada. Pra você ter uma ideia, a gente não tinha nem unha. E essa parte branca que tem em cima da unha, a gente não tinha. E, gente, deixa eu só explicar. Não sei se vocês conhecem aquelas trigêmeas. Foi mais ou menos o que elas tiveram. Eu e ela, a gente começou, além da restrição alimentar, a gente começou a fazer muito exercício físico. E nisso começou com uma disputa... Deu e ela querer ser a mais bonita, magra e tal. Não, a gente tava assim, comia pouco e fazia exercício, tipo, o dia inteiro. Muito exercício, gente. Eu acho que por isso que hoje em dia o meu joelho tá estourado. O joelho dela dói, a gente não pode fazer nenhum tipo de exercício. A gente tava até que no final de 2021, a gente tava fazendo exercício. Só que o joelho dela tava muito danificado, então a gente tá esperando pra ver o que é. Aí, só que a gente não tem dinheiro pra pagar médico. Tá, mas com o tempo... SUS demorando. SUS demora muito, gente. E tá, com o tempo a gente vai atualizando vocês do joelho dela. E quando a gente começar a entrar na academia, a gente fala também, se der. Eu quero muito entrar na academia. Tá, sem mas dor no joelho. Sem compulsão, a gente só quer manter o peso. Ganhar massa muscular, um pouquinho. E pra vocês terem uma ideia, vocês viram as nossas fotos no TikTok? A gente tava magérrima. Não, gente, isso é porque a gente melhorou. Vocês não viram o estado quando a gente fez aniversário de quantos anos? 2020. Foi de 14 anos. Gente do céu, vocês não têm... Gente, vocês não têm ideia. Nosso tio chorou quando nos viu. Nosso tio. Tava um pau. Tá, aí... Então, gente, aí eu queria falar também que a gente foi no médico pra ver o que tava acontecendo no nosso cabelo. E a gente tava dando muito furúnculo na gente, na axila. Sabe por quê? Porque a nossa imunidade tava ruim de comer nada, entendeu? A nossa imunidade tava horrível, como ela tava falando. Aí eu tava dando furúnculo, tava saindo muito pus e tal. Aí eu tomei até uma vacina na bunda, né? Eu não tive, mas ela teve. Eu tomei vacina no bumbum. Pra parar, porque não parava. Eu tive uns 3 nesse e depois uns 3 nesse. E aí começou a ficar marca, eu achei muito ruim. E eu tava muito magra. Aí eu fui na médica do SUS, né? Tinha que ser. E falou que eu tava o quê?
Ah, tá. Desidratada. Mano, é desidratada. Não só desidratada, era outro termo. Não, era desnutrida. Não, Tipo, falou desidratada, mas era tipo desidratada, mas desnutrida. Porque eu não comia nada, gente. Pra vocês terem uma ideia, nessa época, na escola, eu era super inteligente antigamente, quando eu era gordinha. Aí, eu comecei a fazer essas restrições, eu comecei a não sentir mais interesse na escola. Aí eu ficava cansada, não queria saber de nada. Eu só queria saber em sobreviver. Agora que eu estou vendo... Sobreviver e fazer exercício, que é a única coisa que a gente queria. Agora exercício errado, ainda não sabia como agachar, fazer agachamento, tudo errado. A gente competia, velho. Ela fazia num quarto e eu fazia no outro. E era assim, quem fizesse mais era tudo on. Aí a gente não tinha uma boa relação. Antes a gente tinha, mas depois que a gente começou com esse transtorno alimentar, a gente não teve uma boa relação. A gente brigava todo dia, gente. A gente brigava todo dia, pra você ter uma ideia. Nossa, a mãe gritava com a gente gritava. Era horrível. Isso é uma história que a gente tá contando verídica, gente. Gente, eu não queria fazer, sério, eu nem ela não queria fazer. Mas às vezes eu me animo pra vocês saberem. E a gente só quer esclarecer pra vocês porque vocês sentem dúvida. E isso não é mentira, eu tô falando sério. Se você quiser falar com a nossa mãe, ela não vai querer falar sobre isso. Mas eu acho que, sei lá, ela ficou muito chateada, ela sofreu muito com isso, porque a gente deu muito trabalho pra ela. Cara, muito trabalho. Então, e tudo ficou nas costas dela. Porque ela era a única que ficava em casa com a gente, entendeu? E o nosso pai, ele trabalhava. Então, mano... Ele, tipo, quase não via isso, mas quando ele via a gente, ele ficava muito chateado. Aí aconteceu que, assim, o relacionamento dos nossos pais já não tava bom. Já não era bom e piorou. Aí a gente fez isso, começou briga em casa entre todo mundo. Só que na real não foi culpa nossa. Foi uma justificativa, entendeu? Pra eles se separarem. Mas isso foi ótimo, porque a nossa mãe, ela se libertou, coitada. Ela não queria mais e tal. Mas não é por nada, tem outras histórias, então não julgue antes de saber. Gente, então resumindo, nossa mãe, coitada, ela é uma santa. Aí, no final de 2020, a gente se mudou pra São Paulo, pra casa dos nossos avós, que é a mãe da nossa mãe. Saiu de Ubatuba. Porque nossos pais se separaram. Do litoral, Ubatuba era um litoral super demais. Praia a gente praticamente não ia, mas... A gente quase não frequentava, a gente nem entrava na praia, a gente só ficava fora, porque naquela época, gente, a gente não tinha energia pra fazer nada. A gente não andava, a gente não corria, andar de bicicleta era tipo pouco, e quando a gente andava a gente chegava morta, porque a gente não comia. E a gente não aproveita, eu acho que foram uns 3 anos assim, foram os piores anos da nossa vida. Foi o auge do... Eu acho que foi quando deu uma começada no TikTok, não sei. Mas muita gente bombou. Então, se a gente tivesse entrado antes, talvez a gente estaria... Nessa época, teve TikTok. E a nossa mãe falava, vai, se distrai, entra no TikTok. E a gente não entrava, porque a gente não tinha energia. A gente não queria saber de nada. O nosso corpo queria saber só de sobreviver. Juro. E a gente começou... no final de 2021 no TikTok, eu acho que foi em setembro, né, mais ou menos. E a gente começou porque a gente começou a mudar e a gente tá muito feliz de ter todos os seguidores. É porque vocês não têm ideia. O meu braço fazia 30 voltas quando eu fazia assim. Pra você ter uma ideia, essa parte daqui e daqui, tudo bem que pode parecer, mas era tudo assim. Era tudo osso. Isso aqui é puro osso. Pra você ter uma ideia, isso aqui olha que meu muque, peraí. Gente, a gente vai fazer academia, tá? Não precisa rir. Não me zoa que eu vou ficar chateada. Só que não. Deixa eu ver. Engraçado, antes eu tinha um muquinho, que merda. O muquinho, ele se apagou. Mas tudo bem. Aí, continuando a história, a gente se mudou aqui porque a nossa mãe, ela separou. Então, com tudo isso, a minha mãe fica muito chateada. Ela tá muito abalada e a gente tá tentando ajudar ela. Se vocês puderem deixar comentários pra incentivar a nossa mãe, porque ela fica feliz. Comenta aí, por favor, porque ninguém comenta, acho que o povo tem vergonha, porque a gente é iniciante e tal, mas não precisa, nos ajuda. Vergonha, a gente não vai morder vocês, eu não vou... eu não tô com fome agora. Gente, eu não vou morder vocês, vocês são a nossa família agora. Gente. Vocês são a nossa família. A gente tem 50...
nesse momento a gente tem 57 inscritos. E muito obrigada a todos esses inscritos que estão nos ajudando aqui. Gente, a meta seria chegar a 1000 seguidores. Mas a gente não se preocupa com isso. Eu me preocupo em ter os inscritinhos e manter eles. Muito obrigada por ter vocês, nos acompanharem, nos apoiarem. Ai, não esquece de nos seguir no Instagram. Então a gente desfocou. Continuando, a gente mudou pra cá. E a partir da mudança pra cá, a gente tava brigando ainda muito. A gente mudou. Lembra que eu falei em 2020 pra cá, no início. A gente foi em 2020. Não, 2021. E só no meio de 2021 que a gente foi se reconciliar. Tipo, bem tarde. Mano, a gente tava brigando o dia inteiro. A gente começou o TikTok porque a gente tava se relacionando um pouco melhor, entendeu? Tipo, a gente tentou. A gente quis criar o TikTok justamente pra isso, pra tentar uma conexão e pra se estabelecer, pra ficar melhor, porque sozinha ninguém cresce, velho. Não existe fora que a gente praticamente nunca teve amizade. E outra coisa, gente, lá em Batuba era MP, não sei se vocês conhecem. Uma escola particular muito boa, gente, muito boa. A MP é muito boa. Você aprende muita coisa. Muita coisa. Não quer dizer que você não tem descanso, você tem, mas tipo, você aprende bastante. Só que a gente foi pra uma escola pública aqui. Péssima, gente. Não vou nem falar o nome. Se vocês não entenderam, a gente tava na escola particular em Ubatuba. E agora que a gente tá em São Paulo, agora mesmo, a gente tá na pública. E ela é bem... Eu não gosto muito dela. Pelo amor e de o Deus, ensino é meio... Os professores, eu vou falar a real. A professora joga a prova sem a gente saber o mínimo do conteúdo. Não, e olha que eu tirava nota alta lá em Ubatuba. Na aula, a professora conta dos casos de família. Eu quero entender porque não cai isso na prova. Se cai, você ia tirar 10. Então, continuando. Aí a gente começou a se recuperar aqui. Mas, gente, a gente não ganha em nada. meio ano, a gente já engordou bastante. Mano, pra você ter uma ideia, a gente, as duas, pesavam 30 e poucos? 35 quilos. 35. Cheguei a pesar 35 quilos. Eu tenho 1,55. Eu sou até que baixinha, mas pesava 35 quilos. Gente, é porque você não sabia. Eu vestia as roupas, pra você ter uma ideia, isso aqui parecia um blusão, agora tá ótimo em mim. Parecia, tipo, eu vestia um short, o short descia até lá embaixo. Agora não, agora fica grudado. E agora eu tô pesando 50. E não é que a gente quer ficar gorda, gente, pelo amor de Deus. A gente quer só ganhar massa muscular e ficar normal. Então, gente, você tem que ser aceitado do jeito que você é. Mas se você por acaso quer mudar sua alimentação, quer ficar com um shape mais definido ou alguma coisa assim, vai aos poucos. E uma coisa que eu indico: nutricionista. Não se liga em tudo que a internet fala. Um dos erros foi o Instagram nos influenciou muito mal. Vocês não sabem. Porque, um exemplo, o Instagram fala, a batata tem carboidrato ruim. Isso é mentira, gente. Todo alimento é bom. Cara, a internet te estraga. Eu aprendi que é assim. Eu tô usando, eu não sou louca, eu só tô brincando com vocês. Gente, a câmera ela fica empolgada, quer dar uma de engraçado. Tá, é que normalmente eu não tenho amigos. Só ela. Aí eu quero que vocês sejam nossos amigos. Tá, a internet era assim, a gente via tudo. Arroz tem carboidrato, folha tem sei lá o que, banana tem carboidrato, porque aparecia no Instagram. Gente, e só pra recapitular, a gente ficou uns 3 ou 4 anos assim, hein? 3 ou 4 anos fazendo dieta restritiva todo dia. Foi o comendo tipo uma banana no dia. A gente não tomava leite. Não só isso, afetou nosso psicológico, a gente começou a querer se matar, eu vou falar real. Mas não exatamente. Modo de falar. Eu pensava assim, cada dia é um dia, eu vou ir vivendo até onde eu chegar. Eu pensava assim. Era muito difícil. Tinha dia que a gente fazia exercício e ficava até tonta de tanto fazer exercício. Pra vocês terem uma ideia, a gente ficava com receio de sentar, porque achava que em pé a gente ia queimar mais calorias. Eu tinha esquecido disso. A gente ficava em pé o dia inteiro. Pensa essas coisas. Ia dormir umas 5 horas da manhã. Ia acordar umas, sei lá, umas 7. A gente acordava 7 pra ter aula. Isso. Então era horrível. Então, gente, não se apega no Instagram, porque essas meninas que falam que só come fruta e salada no dia, tudo bem vegano
Tem tofu, tem pão, tem tudo. vitamina. Mas, gente, Essas meninas que falam que só comem fruta e salada no dia é balela, é mentira. E se elas comem isso, elas estão com o mesmo problema que a gente e você não é pra seguir. E elas tomam vitamina. Se você não toma vitamina, 50 vitaminas no dia, maneira de dizer, vitamina C, vitamina A, você tem que comer, porque a vitamina vai vir da comida pra você. Senão você vai perder cabelo. Fora que, gente, é porque a gente teve sorte, mas tem gente que vai parar no médico, hospital e tal. E quem é muito magro, tem esses negócios de distúrbio alimentar. Só que menos, que é muito raquítico e tal, é obrigado, isso é anorexia, é obrigado no médico a tomar provavelmente hipercalórico pra ganhar massa. Então você prefere ganhar massa com remédio ou com a comida que é gostosa? Graças a Deus, eu agradeço a Deus que a gente não parou no hospital, porque a gente tava muito magra. Isso pode dar coma, gente. Você tem que tomar soro na veia. O coração pode parar, né? Porque não tem energia e tal. E a gente, vocês não sabem. É porque a gente não falou, mas a gente até hoje, a gente tem 16 anos. A gente até hoje não menstruou. Até hoje, galerinha. E a gente tem tomando remédio. Tem gente que, tipo, começa a menstruar e tal e para. O nosso não aconteceu ainda. O nosso nem foi ainda. Então, a gente tá começando a comer. A gente faz esse o que comemos em um dia no TikTok. Pra ajudar. Vai lá no TikTok, nos segue TikTok, Instagram e Kawaii também. E a gente faz esse o que comemos em um dia. Porque a gente mostra o que a gente come. Não que seja exatamente isso que você tem que comer. Gente, cada dia é um dia, não é assim. Não se baseia, porque tem dia que a gente não tem fruta nem legume, porque não dá pra comprar todo dia. Mas a gente procura manter esse padrão. E tem dia que a gente come pastel, tem dia que a gente come sorvete. Amo sorvete, não deixo de comer. Não deixo de comer sorvete, porque sorvete é uma das melhores coisas que inventaram. Não, gente, cada um tem sua opinião, mas assim... Se você gosta muito de uma coisa, não corta, tipo, brutalmente. Você pode até não sentir, mas seu psicológico sente se você corta e quer comer. E, como eu estava... Nem sei o que eu estava falando, mas, resumindo, não segue essas dietas de Instagram. Gente, falar um exemplo, a batata tem carboidrato. Tem. Mas eles não falam que esse carboidrato é bom e a gente precisa. Eles só falam que tem, entendeu? O seu corpo, você tem que pensar que seu corpo é uma máquina. E mesmo você sentado assim, você tá usando energia. Então você tem que comer. Não você tem que comer compulsivamente, mas come pro seu sustento. Você tá com fome? Come lá, petisco, alguma coisa. Agora, se você tá um pouquinho acima do peso e tal, isso te abala, não vai abalar os outros. E não liga pra opinião alheia. Falam que você tá feia, não liga. Você tem que fazer pra você, entendeu? Se você quer entrar na academia pra ficar mais definida, ou quer seguir uma alimentação mais saudável e tal, melhor ainda. Mas você tem que pesquisar algum profissional, entendeu? Você tem que... gente, nada é legal cortar. O negócio é reeducação alimentar. Você colocar legumes e frutas na sua comida. Aí vocês perguntam, nossa, mas vocês não viram que vocês estavam muito magras? É que assim, a gente via que a gente estava magra. Mas a gente não se enxergava. A gente não tava enxergando. A gente não tava vendo que a gente estava igual aos japoneses. Você acha que eu vou nascer com o olho puxado? A gente acha lindo os japoneses. Gente, só que a gente não vai nascer. A gente chegou a estar um palito e a gente tava horrível. Mas a gente não conseguia. A gente se via no espelho e se achava normal. A gente não conseguia ver que a gente estava diferente. A gente conseguia ver que as pessoas estavam diferentes. Mas a gente achava que as pessoas é que estavam gordas. Galerinha, desculpa se eu tô entrando muito na câmera, porque eu tô sem óculos. E eu uso óculos e eu não tenho vergonha disso. Gente, inclusive o nosso grau piorou por causa da imunidade. Eu tô com mais de... Tô 2,5, gente. E eu não tô usando aqui porque como eu tô usando a ring light, fica horrível. E só pra falar, gente, a gente meio que não se enxergava como a gente era. Na foto até tudo bem que a gente vê que a gente tava magra, mas no espelho não caía a ficha. Mano, pra você ter uma ideia, esse cabelo aqui, você pode achar horrível. Mas tava horrível, tava muito pior. Nos cabelos tinha inchado assim, quando tava curto. Porque esses aí eles viram na foto. Mas assim, gente,
Aí sempre tem aquela pessoa que você tá super magra, todo mundo fala, não, você tem que comer. Aí sempre tem aquela pessoa que fala assim, nossa, você melhorou muito. Porque você emagreceu. Esbelta e tal. Aí você fala, não, eu tenho que continuar A gente a pensou fazer isso. loucura, entendeu? Quando você tá nessa situação, gente, ó, assim, você é magra, todo mundo te chama de magra. Você é gordinha, todo mundo te chama de fofinha, gordinha, era o nosso caso. Você é meio a meio, ou vão te chamar de magra ou gorda. Nunca Gente, vão estar satisfeitos. Nunca vão estar satisfeitos. Você que tem que estar satisfeita com o seu corpo. É isso. E não magérrima, você tem que se nutrir, cara. Você tem que se nutrir. E provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não teve essa doença. E também, se você não teve, também nem procura saber. Se você teve, a gente tá aqui pra influenciar as pessoas que têm a mudar. Tipo assim, se você ainda tá nessa, gente... Primeiro, eu acho que uma coisa que ajuda muito é postar no TikTok. Se você tá com uma alimentação ruim, posta e fala que você precisa de ajuda. As pessoas ajudam muito no TikTok. E outra coisa, eu acho que você tem que... Você vai achar que você não vai precisar de um psicólogo. Eu não achava que eu precisava de um psicólogo. Eu não achava que eu precisava de um nutricionista. Eu achava que eu era nutricionista. Mas, gente, se eles fizeram 5 anos de formação, quer dizer que eles estudaram muita coisa. Então, eles são experientes nesse assunto. Em todos os assuntos. E você, ó, a gente achava que excluir o carboidrato era a melhor solução. Gente, a gente parou de crescer por causa disso. Então a gente é baixinha. Se você exclui o carboidrato, não exclui, porque não vamos crescer mais, velho. A gente parou de crescer, eu sinto muito arrependimento. Gente, isso é ruim. Não vai falar, eu queria ser pequena. Não, gente, não é legal. Ser pequena não tem problema, que é genética, mas a gente deixou de crescer porque a gente teve má alimentação. E a gente sofre consequência por isso. Mas se o seu é por genética e tal, tudo bem. Mas o nosso não era pra gente ser mais alto. Então não deixe de comer o pão. O pão não vai te engordar. É isso que você não tá entendendo. O que vai te engordar é você comer coisas... Tipo, em vez de comer 2 fatias de pizza, você come 7 fatias de pizza gigantescas. Aí isso vai te engordar. Um dia ou outro não tem problema. Não. Agora, todo dia comer coisa frita e tal, não é tão legal. Mas assim, se você comer assim 3 vezes por semana e tal, e não exagerar, tá tudo bem. Então, gente, por favor, se alguém tá aí, ou se alguém conhece outra pessoa que tá passando por isso, que vê que tá muito magro, por favor. Gente, tem gente que não dá pra aparentar, porque a pessoa tá começando nisso, mas, gente, tem que ficar de olho. Eu acho que tinha que ensinar sobre alimentação nas escolas desde criança, entendeu? Você tinha que ensinar que você precisa do carboidrato, da proteína e dos vegetais, mas não exagerado de qualquer um. Tudo balanceado. E, gente, muita gente faz receitinha com abóbora, essas coisas pra ser mais saudável, e as pessoas têm preconceito e tal. A gente não tem problema com isso, mas assim, às vezes você não prova, acha que é ruim, nojento, porque não é tão bonito, mas você come, você gosta, entendeu? É tudo... Tipo, não julga sem experimentar. É igual ela não conseguiu comer ovo de manhã. Eu não gostava. Aí eu fui apresentando pra ela, ela adorou. Mano, eu odiava comer janta. Eu só tomava Danone e um pão, sei lá. Eu gostava de doce à noite. Só que eu comecei a jantar, não que seja uma obrigatoriedade, é porque a gente escolheu isso. Eu comecei a jantar, tudo é costume. Depois de um tempo, você só quer jantar. A mesma coisa, se você jantava e começar a lanchar... Não necessariamente, mas um exemplo, tem dia que a gente quer jantar, tem dia que quer lanchar e tal, cada dia... O exagero é terrível. Não é todo dia que a gente janta. Ué, tem um panetone à noite, a gente come, porque não é todo dia que tem uma coxinha, uma pizza, a gente come quando a gente quer. E não tem problema você também não querer comer isso. Gente, outra coisa que afetou muita gente é que como a gente tava magrinha e tal, até quem não é magro, quando você come, a barriga tende a inchar. Então a gente ficava, nossa, eu comi, a minha barriga tem que ser reta. E não tava, então a gente se achava gorda ainda. A barriga não é reta, gente. A barriga não existe barriga reta. Você pode até murchar. Ó, agora nem tá tão cheia, ó. Agora nem tá tão cheia. Mas, ó, de longe, a barriga não é reta. A
barriga não é reta. A barriga só é reta quando você murcha. E as pessoas fazem isso. Só que assim, se você treina, você tende a ter mais força no abdômen, mais definição. E a gente não treina, então. A gente não treina. Mas assim, não existe. Mesmo se você for super malhada e tal, sua barriga for retinha, quando você comer vai dar uma inchadinha. É normal, porque vai ter comida lá dentro, gente. É óbvio. Dá pra você pensar. Seus órgãos vão aumentar porque tem comida dentro. É normal. Não fica chateada. E o que tende a aumentar muito sua barriga é exageros. Exagero de fruta. Eu comia muita fruta antigamente. Comia um mamão inteiro. Eu comi um mamão inteiro formosa. E era maravilhoso, gente. É maravilhoso. Delicioso. Mas não é legal comer tudo no exagero. Você pode, por exemplo, comer um dia uma salada de frutas. Gente, o legal é você ir comendo ao longo do dia, tipo... Mas não comer a fruta inteira, entendeu? Não é legal você ser exagerada. E se você quiser um dia, tudo bem. Mas eu fazer isso todo dia, não é legal. Por exemplo, eu vou comer 5 coxinhas. Gente, pra que comer 5 coxinhas, cara? Um dia você quer fazer um dia arrasar, tudo bem. Mas toda vez não é legal. Então a gente tá aqui pra incentivar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar. A gente abraça vocês, galera. Dá um abraço. Então, não fiquem chateados. E, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, porque tem muita coisa que a gente não contou ainda. Se vocês quiserem, ou tipo, qualquer dúvida, a gente pode responder em outros vídeos ou até no TikTok, entendeu? E pode, comenta aqui, porque a gente... Comenta, a gente gosta muito de responder comentário. A gente ama o comentário de vocês, a gente fica... Nossa, eles comentaram. Gente, a gente pode até não parecer, mas a gente fica muito feliz. A gente fica muito legal. E a gente lê todos os comentários, hein? E pode criticar construtivamente também, não tem problema. Só não ofender, gente, que a gente fica triste. Só não ofende, não é tão legal. Então, galerinha, foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente faz outro vídeo também. Pode falar aí, a gente pode fazer. E então, isso foi o que aconteceu com a gente. Mas a gente tá recuperando. Não 100% recuperada, mas a gente tá se recuperando. E assim, gente, se você estiver nessa fase, fala com a gente. A gente pode falar. Tirar muita dúvida sua. Manda mensagem no Instagram que a gente responde de boa. Manda no Instagram aqui, fala... Pode ser mais privado que é no Instagram, né? A gente fala. Mas se você tiver... Gente, e se você não tem, manda para um amigo que você acha que pode ter. Ou que não tem, pode mandar para um que pode ter. Porque isso, sei lá. Tipo assim, antigamente a gente não tinha... A gente não via pessoas com o mesmo problema. Então a gente achava que a gente tinha problema. A gente era errada. Não é só você que tem problema. Muita gente já passou e ainda passa por isso. Por isso que a gente tá falando. É isso. Então, se vocês gostaram, deixe like, comente. E não é todo dia que a gente tá bem também. Tem dia que uma quer socar a cara da outra. Tem dia que uma soca a cara da outra mesmo. Mas a gente tem que respeitar, né, gente? Vai pra trás, você tá na frente. Tem que fazer umas piadas. Tem que descontrair. E não é todo dia que as pessoas vão estar bem. E olha que a gente não tem TPM ainda. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Mas, gente, não se preocupe. A gente responde todos os comentários. Veneza, ela é um bulldogão. Ela é uma bulldog francesa. Nossa, gente, ela pesa uns 13 quilos. Ela é gordinha. Nossa, ela é muito pesada. Essa aí não deixa de comer. Ela come tudo, até banana. Ela ficou entupida com uma banana. Gente, se vocês quiserem, a gente conta a história. A gente tem muita história pra contar. Tem muita história pra contar. Dos 15 anos a gente também pode contar. Gente, os quadrinhos a gente pode mostrar, hein? Tá. A gente fez todos os quadrinhos. Tem um até que eu escrevi coisa errada. De muito tempo, gente. Tá, pode comentar aí que a gente faz vídeo. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe. Nos siga nas 3 redes sociais aqui. Sim, tem Kawaii, TikTok, Instagram e o YouTube. Então esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Vocês nos inspiram. Vocês são demais. E assim, a gente tem a meta de cada vez abranger vídeos para mais pessoas e mais pessoas gostarem do nosso conteúdo e nos seguirem. Vocês nos acham engraçadas, legais? O que vocês acham que a gente tem que mudar?
Porque muitas pessoas falam que a gente é forçada, mas assim, a pessoa não é séria todo dia, nem alegre todo dia, entendeu? Vocês são forçadinhos também, alguma hora do dia, então lembra da gente. E se vocês gostarem da gente, compartilha aí com o pai, com a mãe, com a amiga, com a irmã, ou com alguém que você acha que passa por isso ou que não passa. Comenta só, compartilha. Gente, só pra lembrar, é igual... Não é frescura, tá? O que a gente teve. Tem gente que vai falar é frescurinha, não é, tá? Não é, gente. Você deixa de comer, isso fica na sua cabeça. Você vai comer um pão, sua mente não deixa. Você tem que se libertar. E nada acontece de uma hora pra outra. Quando você for comer o seu pão, você vai pensar que o mundo vai acabar, desmoronar. Gente, só pra falar, quem não tem isso e não teve, vai achar isso doideira, mas assim, tem que respeitar quem tem, é porque é uma doença, né? Uma doença. Tem que respeitar quem tem e sempre tentar ajudar. Então, você, como eu tô falando, você não vai pensar que o mundo vai acabar, mas quanto mais você se esforça pra comer e pra combater o seu medo, você vai perdendo isso com o tempo. E, gente, se vocês têm isso também, tem vários canais no TikTok que te incentivam. Então é isso. Até os próximos vídeos, galerinha. Se vocês quiserem mais sobre isso, pode comentar. Comenta aí que a gente faz. Comenta e dá like, entendeu? Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.